Autárquicas 2013. Seja bem-vindo. Hoje, José Luís Carneiro, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Baião. José Luís Carneiro, eleito há pouco tempo, líder da Federação Distrital do Partido Socialista. Um nome grande num município pequeno. Porquê, José Luís Carneiro? Bom, eu discordo da ordem. Eu diria que é um nome que tem algum respeito institucional e público num grande concelho. Baião faz este ano 500 anos de história. Faz no dia 1 de setembro de 2013, 500 anos em que foi atribuído um foral que determinou e consolidou as linhas do ponto de vista fiscal relativamente a um território e a um concelho já pré-existente a 1513. Temos história de povoamento humano ininterrupta desde a pré-história até à época contemporânea. Temos, portanto, mais de 5.000 anos de história. Poucos talvez saibam, mas o primeiro documento em que a chancela com o nome de Portugal foi utilizada foi num documento relativo à doação da igreja de São Bartolomeu de Campelo, sede do concelho hoje de Baião, e por isso estamos a falar de um grande concelho com uma grande história, com um grande património cultural, com um grande património ambiental, e naturalmente que constitui uma honra para qualquer cidadão poder habilitar-se ao desempenho de funções de Presidente de Câmara do município com uma história mais antiga que o próprio país. Esta é uma resposta com distinção, porque, como percebeu, esta minha questão foi propositada, porque efetivamente quis saber até que ponto José Luís Carneiro sente ou não Baião, porque há quem se sirva dos municípios e há quem sirva os municípios. Estamos a falar, portanto, de um caso em que eu tenho uma honra muito grande em servir a minha terra, a terra onde nasci, onde cresci, onde tenho uma parte da minha vida, talvez a parte mais importante da minha vida, constituída, porque, no fundo, a parte da nossa vida que tem muito que ver com a nossa memória, com a nossa identidade e com a forma como nós estamos na vida e no mundo, é, sem dúvida nenhuma, a terra mais importante para nós. E só não estou ainda mais ligado, mais profundamente ligado, porque por força das circunstâncias profissionais, quer eu, quer a minha mulher, não tivemos a oportunidade de encontrarmos realização profissional nesse território. Todavia, tenho tido a honra, desde 2005, na presidência da Câmara, embora desde 1998, enquanto vereador da oposição, de estar ao serviço do interesse público e de ajudar a construir com os baionenses um projeto de desenvolvimento que valoriza a identidade, que valoriza a história e a cultura, que valoriza as nossas raízes. Talvez por isso é que eu seja tão feliz a desempenhar as funções de Presidente de Câmara de Baião e, ao mesmo tempo, no fundo, a lançar os alicerces de um projeto de desenvolvimento económico e social e também de projeção do próprio Concelho de Baião, que é fundamental para, no fundo, conseguir garantir outras oportunidades de vida que eu próprio não tive no passado, àquelas que são hoje as mais tenras gerações que estão agora a iniciar o seu pré-escolar, a sua escola do primeiro ciclo e também o segundo, terceiro ciclos e secundário, porque é no fundo e em grande medida que nós trabalhamos. É para esses que nós trabalhamos, para lhes proporcionar uma vida que não tiveram os seus pais, não tiveram os seus avós e, portanto, eu próprio que tive essa experiência de vida, desejo para aqueles que hoje estão a iniciar um ciclo de vida no Concelho, uma vida melhor que aquela que eu próprio tive e, portanto, nada melhor do que estar no desempenho de funções de autarca na nossa terra para permitir e para possibilitar que esses que agora, no fundo, se perspectivam como o nosso futuro coletivo possam ter essas condições. Mas como líder da Distrital do Partido Socialista, não sentiu, por pouco tempo que fosse, a tentação de ser o candidato à Câmara Municipal do Porto? Veja, de maneira nenhuma, porque, em primeiro lugar, estou, como se pode depreender das minhas palavras, profundamente envolvido com um compromisso político com o município de Baião. Em segundo lugar, porque há, efetivamente, ainda muito a fazer do ponto de vista do desenvolvimento e no modo como vamos ultrapassar muitos obstáculos de desenvolvimento que ainda afetam, de forma significativa, muitos milhares de baionenses e, por isso, nós temos esse dever, esse compromisso com as nossas populações. Por outro lado, também, a candidatura à Câmara Municipal do Porto, desde há muito que vem sendo trabalhada
pelos militantes do Partido Socialista do Porto, pelos cidadãos que se identificam com o Partido Socialista e desde há cerca de 3 anos esta parte que o Dr. Manuel Pizarro trabalhou, fez um trabalho de proximidade com os militantes, mas também com os cidadãos e com as suas instituições representativas e é uma candidatura que, além de representar uma dimensão cívica da cidade, alguém que também nasceu, que aqui cresceu, que aqui se desenvolveu, que aqui fez a sua vida profissional. Trata-se de um médico com um reconhecido estatuto no Hospital de São João, teve desempenho de funções governativas do país e é alguém que pode dar um contributo significativo para que o Porto se volte a reencontrar consigo próprio. E, portanto, eu julgo que estavam todas as condições preenchidas para termos uma boa candidatura, uma candidatura de renovação, simultaneamente uma candidatura em sintonia com aquilo que é o pensamento do Partido Socialista do Porto e, por outro lado, uma candidatura aberta aos cidadãos da cidade que não se conformam com um rumo de esvaziamento progressivo do Porto no quadro da área metropolitana e também não se resignam e não aceitam uma candidatura exterior ao município do Porto, até uma candidatura que durante este tempo todo tudo fez para amesquinhar a cidade do Porto. Mas hoje estamos aqui para falar de Baião. Do Porto teremos a oportunidade de conversar com Manuel Pizarro. Aliás, diga-se que Manuel Pizarro já foi por 2 vezes convidado pela RTV e por motivos que só ele dizem respeito, ainda não esteve cá e, portanto, ainda não apresentou a sua argumentação. Mas conto que em breve Manuel Pizarro poderá aqui estar no Autárquicas 2013. Mas, enquanto Presidente da Federação do Partido Socialista do Porto, isso é alguma mais-valia para o desempenho, para o melhor desempenho, se é possível, do seu mandato como Presidente da Câmara de Baião, se vencer as próximas eleições? Sem dúvida, porque veja, naturalmente que o líder da Federação Distrital do Partido Socialista constitui, pela sua ação política, uma influência que ajuda a região, que ajuda o nosso distrito e, por força de razão, ajuda também os municípios de Baixo Estâmega e também o Concelho de Baião, porque, efetivamente, uma voz afirmativa do Porto, uma voz afirmativa do distrito, uma voz afirmativa da região, ela própria é uma voz indutora das condições de desenvolvimento de todo o nosso espaço regional. Poderão dizer alguns, bom, mas se fosse de facto candidato a uma grande autarquia, tinha outras condições para, no fundo, afirmar essa liderança. Depende da forma como se olharia para essa candidatura, porque não há dúvida que o facto de ser presidente de um município de média dimensão, porque é disso que estamos a falar no quadro dos municípios do país, o município de Baião não é um município de grande dimensão, também não é um município de pequena dimensão, no quadro de todos os municípios está classificado como um município de média dimensão. Mas o facto de ser Presidente de Câmara do município de média dimensão e liderar simultaneamente o Partido Socialista em todo o Distrito do Porto, permite-me ter uma voz de isenção e de imparcialidade na defesa deste conjunto metropolitano e no conjunto da nossa região. Porque, caso contrário, se fosse Presidente de um grande município, naturalmente que os grandes municípios competem entre si. Faz lembrar um pouco a voz de Portugal no quadro da União Europeia. O facto do Presidente da União Europeia, da Comissão, ser um português, leva a que ele tenha a possibilidade de assumir um poder funcional, tal qual acontece hoje com o Presidente de um município como Baião. Porquê? Porque nós não estamos em disputa com os grandes municípios da área metropolitana. E o facto de não estarmos em disputa com nenhum dos municípios da área metropolitana confere ao Presidente da Câmara de Baião e, simultaneamente, Presidente da Federação Distrital, uma voz de interlocutor isenta, imparcial, que coloca em cima da mesa e, acima de tudo, o interesse da região e o interesse do nosso distrito. Qual será a sua maior oposição à sua continuidade como Presidente? Serão as condições que existem em Baião ou será algum candidato? Julgo que, fundamentalmente, nós não vemos que haja nenhum fator de significativa oposição à minha recandidatura. Aliás, ela parte com a vontade unânime na Comissão Política Conselhia, parte com o apoio expresso de muitos daqueles que fazem o desenvolvimento todos os dias, das associações culturais, desportivas, recreativas, das instituições particulares de solidariedade social, de muitos milhares de cidadãos que se identificam com a forma como tenho estado a servir o município de Baião e que sabem que é um dos seus que está, no fundo, a dirigir a Câmara Municipal. Não vejo que haja nenhum significativo obstáculo à recandidatura. Não teme a candidatura do PSD?
Ora bom, nós em democracia temos que respeitar todas as candidaturas e todos os candidatos, mas efetivamente o Partido Social Democrata não constitui uma alternativa política credível ao caminho político de desenvolvimento que tem estado a ser prosseguido. Pelo candidato ou pela política? Por tudo, por tudo. Na medida em que é preciso conhecer muito bem o Conselho de Baião para o poder servir melhor e também, por outro lado, é preciso ter uma estrutura política ou partidária que ela própria seja respeitada pelos cidadãos e pelas instituições. E esse esforço de afirmação, de respeitabilidade institucional, é um esforço que demora muito tempo a construir. E, portanto, eu julgo que, quer por força das circunstâncias políticas internas do Partido Social Democrata, quer também por sentir que nem tão pouco existe uma equipa que possa corporizar um projeto político, e por haver uma falta de sintonia entre aqueles que desempenham funções de oposição no Partido Social Democrata com aquilo que são os interesses dos cidadãos, julgo que efetivamente devem de nós naturalmente respeitar a expressão democrática das eleições e a expressão democrática destes momentos. Julgo que não há efetivamente uma alternativa a este caminho de desenvolvimento por uma razão. É que este caminho de desenvolvimento não é o caminho do José Luís Carneiro. É naturalmente um caminho liderado pelo José Luís Carneiro, mas que tem desde há muito o envolvimento e a participação não apenas dos cidadãos do Conselho de Baião, que das múltiplas iniciativas da autarquia podem participar e fazer as suas sugestões, as suas propostas e também formular as suas críticas, mas do conjunto das instituições que, como disse, formam, digamos, toda esta estrutura que cotidianamente serve os cidadãos nas suas múltiplas necessidades, desde a cultura, do recreio, do lazer, ao desenvolvimento empresarial, ao desenvolvimento comercial, e naturalmente que há uma relação de profunda confiança entre aquilo que é a nossa ação política e o compromisso político que estabelecemos com os cidadãos e aquilo que também é a relação dos cidadãos com o nosso desempenho político. Neste caminho de desenvolvimento, o que é que há a melhorar? Há muito esforço ainda a desenvolver no domínio da qualificação do território, das condições materiais, das condições de vida materiais, mas também ainda muito no que diz respeito às condições de vida intelectual e cultural da nossa população. Por isso nós continuamos a fazer um esforço de valorização do território, em primeiro lugar na valorização das redes de comunicação. Estamos com um esforço de investimento neste momento na fibra óptica no Conselho, somos aliás dos poucos no interior do Distrito do Porto que está envolvido neste esforço de colocação de fibra óptica que permitirá que o Conselho se posicione ao nível dos municípios da área metropolitana em termos de capacidade de acesso à informação e à comunicação. Estamos a melhorar as redes de infraestruturas de acessibilidades e de mobilidade, o investimento nas acessibilidades no interior das freguesias e entre as várias freguesias do Conselho continua a ser uma das prioridades na qualificação do território. Estamos a falar ainda do reforço da valorização do espaço público com a criação dos denominados centros cívicos. Aliás, verifiquei há muito pouco tempo que Vila Nova de Gaia avançou também com a construção, aliás, inaugurado pelo Presidente da República, um centro cívico que foi uma das políticas que nós desenvolvemos desde 2005, por forma a recriar no espaço público um ponto de encontro das várias gerações, porque é aí onde nós temos parques infantis, onde fazemos concertos de música, onde fazemos as manifestações de teatro, onde os mais novos se podem encontrar com os mais velhos e, portanto, são espaços de recreio, de lazer, de cultura, mas também de diálogo intergeracional e, portanto, esse esforço de qualificação do espaço público, por vezes mal interpretado nos tempos que correm. E, por vezes, quem tem uma visão muito mesquinha da vida política e quando não tem um projeto de desenvolvimento, coloca-se no ataque às propostas de valorização do espaço público. Mas valorizar o espaço público é valorizar uma dimensão fundamental da cidadania, porque sem espaço público não há cidadania. E quem, como eu, tive uma vida muito ligada à vida comunitária, porque nasci num pequeno lugar da freguesia, sede do Conselho de Campelo, a vida em comunidade é uma dimensão fundamental da nossa integração na comunidade, da nossa integração na vida social. É, ao mesmo tempo, um quadro de referência em termos de valores, de princípios de vida, e tudo o que eram momentos festivos anuais eram vividos muito no quadro do lugar, em que os mais novos conviviam muito e confraternizavam muito com os mais velhos. Esse quadro de vida de há 30, 40 anos atrás, fruto das transformações sociais, das transformações económicas, alterou-se.
e perdeu-se. No meu entender, é uma das perdas patrimoniais e materiais das mais significativas em territórios como o de Baião. Ora, a constituição dos centros cívicos tem essa vocação, ou seja, tem essa vontade e essa vocação, que é recriar o espaço de encontro entre as diversas gerações. Porque nós, quando vemos numa grande cidade, como temos visto muitas notícias, a dizerem que houve idosos que faleceram sós, muitas das vezes sem o conhecimento dos vizinhos, sem o conhecimento dos amigos, estando em putrefação por vezes semanas e meses, isso mostra bem a desumanidade que tomou conta dos grandes centros urbanos. Ora, nós não podemos apontar o dedo a essa desumanidade das grandes cidades e não termos políticas que procurem combater essa desumanidade. Ora, os centros cívicos visam criar humanidade no território, humanizar as relações. E, portanto, a qualificação do espaço público continua a ser uma das prioridades e depois, aquilo que eu julgo que marca a entrada no novo ciclo de políticas locais, que passa, naturalmente, pela valorização que já estamos hoje a fazer dos nossos cidadãos, nomeadamente por intermédio da aposta na escola pública, por intermédio da aposta na saúde, nomeadamente nos cuidados primários de saúde, e ainda em políticas de inclusão e de solidariedade muito ativas. E aquilo que eu destacaria que será uma dimensão que tem que ser valorizada. E eu julgo que será a partir daí que se pode recuperar muito da vida económica do país, tem a ver com a dimensão da economia local. E eu julgo que há um caminho muito forte a fazer-se neste novo ciclo de políticas locais, atribuindo novas responsabilidades às autarquias, enquanto alicerces, enquanto motores do desenvolvimento económico. Porque eu sei que hoje, quando se olha, por exemplo, para o Porto ou para Vila Nova de Gaia ou para Baião, aponta-se o dedo ao Presidente de Câmara em relação às taxas de desemprego. Só que um Presidente de Câmara tem muito poucos instrumentos ao seu alcance para promover a empregabilidade nos seus territórios. Aliás, os próprios programas de estágios profissionais e de formação e de qualificação que estavam nos centros de emprego e tratavam-se diretamente com as autarquias, hoje estão concentrados na Administração Central. E, portanto, nós temos que dar mais poderes aos municípios em tudo o que tem a ver com instrumentos de valorização das pessoas e instrumentos de valorização dos recursos endógenos dos territórios. Por exemplo, os recursos locais, sejam eles ligados ao património histórico e cultural, ao material, mas também ao património imaterial. E fazer desses instrumentos, digamos, de dinamização económica, uma forma de recuperar emprego, de recuperar atividades tradicionais, de maneira a que o país, por essa via, também possa recuperar. Porque nós vivemos muito da importação de modelos, muito da importação, como se sabe, da nossa autossubsistência alimentar. Eu julgo que o domínio agroalimentar, com destaque para as carnes e para os vinhos, para os legumes, para as frutas, são áreas que podem ser muito valorizadas em territórios como o de Baião, e esse constituirá um novo ciclo de políticas locais que eu também quero ajudar a liderar e quero, a partir de Baião, mostrar que é possível no país desenvolver políticas diferentes das que temos desenvolvido e que, como foi dito há dias por alguns responsáveis políticos nacionais com muita responsabilidade no país, estes modelos foram induzidos pela própria União Europeia. Então, nós hoje não podemos criticar o governo A, B ou C pelos resultados a que chegamos, porque efetivamente houve uma indução nos modelos de desenvolvimento, modelos esses que têm muitos aspectos, muitas dimensões positivas. Nós chegámos até aqui, conquistamos um conjunto de direitos fundamentais fruto desses modelos induzidos pela União Europeia, mas há uma dimensão que tem a ver com a valorização dos recursos do país, que começa por recursos locais, sejam eles os recursos ligados ao agroalimentar, ou aos recursos minerais, ou sejam aos recursos patrimoniais, ambientais, e nós temos que valorizar muito esses recursos. E depois, apostar muito na valorização de setores tradicionais, que, como se sabe, continuam a ser setores fundamentais para a empregabilidade das pessoas. Aí talvez seja importante também saber-se qual é a importância dos concelhos vizinhos, qual é o relacionamento que Baião tem com os concelhos e a sua importância. Essa foi uma das preocupações que tive quando ganhei a Câmara Municipal. Baião estava de costas voltadas para os municípios da região, estava de relações institucionais cortadas com Mesão Frio, tinha más relações institucionais com o Concelho de Rezende e não tinha uma ação valorativa, construtiva, no quadro das associações da região. Digamos que Rezende era para Baião aquilo que Gaia é para o Porto. Tem um rio a separar, uma ponte. Havia, efetivamente, no quadro político, antes de eu ter chegado à Câmara Municipal, esse tipo de conflitualidade.
uma das minhas principais preocupações foi a de relatar as boas relações institucionais com os municípios vizinhos, com Mozamfrio, com Rezende, e de termos uma ação construtiva no quadro da construção das soluções para a região. Por isso mesmo conseguimos, eu próprio fui candidato à liderança de uma organização de desenvolvimento regional que é a Cooperativa Dolman. É uma cooperativa que faz a gestão do programa LEADER, que, como se sabe, é um programa que apoia tudo o que tem a ver com a valorização dos recursos locais, a começar pelos produtos do setor rural, seja na agricultura, seja no turismo em espaço rural. Conseguimos levar para o território um investimento próximo dos 20 milhões de euros destinados a apoiar tudo o que tem a ver com a transformação, com a comercialização, com a valorização dos recursos locais, a começar pelos bens agroalimentares, pelo artesanato e depois também pelo setor dos vinhos, pelo setor das carnes e ainda pelo setor do turismo rural. E temos tido também uma participação muito ativa na Associação de Municípios do Baixo Tâmega e também na Comunidade Intermunicipal do Baixo Tâmega. E, portanto, essa foi também uma das dimensões que nós tivemos que trabalhar. Aliás, uma das mensagens fundamentais que eu transmitia quando estava em campanha eleitoral era saber ouvir e dar voz a Baião. E essa dimensão, julgo que é hoje muito evidente, que foi completamente cumprida e, naturalmente, está-se a consolidar ao longo desse percurso, mas todos nós recordamos a imagem que Baião tinha há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e sabemos bem hoje, se fizermos uma reflexão rigorosa, isenta e imparcial, que Baião hoje tem uma voz, que é uma voz ouvida, reconhecida, acerca das questões do desenvolvimento, e muitas das experiências que têm vindo a ser desenvolvidas em Baião são experiências que têm vindo a ser adotadas noutras partes do país, e temos até ajudado a fazer caminho em relação às soluções para questões nacionais, e temos tido até uma presença muito ativa também no Comitê das Regiões da União Europeia, e é com muito orgulho que digo que o documento verde, o livro verde sobre a governação multiníveis no quadro da União Europeia, tem também contributos do Conselho de Baião, contributos esses que estão referenciados como contributos da Câmara Municipal de Baião. E, portanto, ao fim de 7 anos de exercício de funções de maioria, Baião, efetivamente, hoje é visto como um conselho bastante diferente, bem diferente daquele conselho que herdei em 2005. Do que é que mais se orgulha enquanto político? Do investimento que fizemos na qualificação dos nossos jovens e das nossas crianças no Conselho de Baião. Nós fizemos um esforço de escolarização no Conselho de Baião, de escolarização e de aposta na educação, que permitiu em 7 anos, nós em 2005 éramos dos concelhos que no país tinha maior taxa de abandono escolar. Hoje, e quando digo hoje, digo há 2 anos atrás, a Isabel Alçada, a Ministra da Educação, e pessoa, como se sabe, de um grande rigor intelectual e cultural, esteve em Baião e fez a seguinte afirmação. Aliás, a mesma afirmação foi também feita pelo Sr. Presidente da República, por utilizar aqui pessoas de 2 campos políticos distintos. A doutora Isabel Alçada disse que Baião tinha alcançado em 6 anos as metas que o país tinha para a educação para 2015. E o Sr. Presidente da República disse em Baião que era bom que outros se inspirassem nas políticas de desenvolvimento seguidas no Conselho de Baião. E, portanto, tenho orgulho, muito particularmente, do esforço de educação, de escolarização e de qualificação das pessoas, não apenas das crianças, porque nós, desde o pré-escolar até ao ensino superior, temos hoje resposta em todas as áreas da educação e da escolarização. E também fizemos um esforço muito forte. Mais de 3.000 pessoas no Conselho de Baião entraram em ações de escolarização, de formação e de qualificação profissionais. De tal forma que fomos o Conselho também de toda a região que mais contribuiu para alterar o quadro de escolarização que tínhamos. E esse é, sem dúvida nenhuma, o maior orgulho que tenho, por uma razão muito simples. É porque não há desenvolvimento sem as pessoas. E as pessoas mais qualificadas são mais cidadãos e são pessoas com outras capacidades para ajudarem a construir o seu próprio destino e o destino da própria comunidade. E, portanto, essa é, sem dúvida nenhuma, um dos nossos, talvez o primeiro grande orgulho das políticas deste Executivo Municipal. E também de José Luís Carneiro. Naturalmente, mas isto é uma grande equipa. Como eu tenho dito, nada se alcança sem uma grande equipa. Desde logo uma grande equipa de vereadores,
uma grande equipa de colaboradores, de funcionários municipais. Aliás, é com muita pena que muitas vezes assistam a um discurso de desvalorização dos funcionários públicos. Nós, sem bons funcionários públicos, não podemos ter um bom Estado. É um erro pensar que, desqualificando os funcionários públicos, poderemos ter um bom Estado. E um bom Estado é amigo, particularmente, da igualdade de oportunidades, porque o Estado construiu isso para combater a desigualdade em que os mais fortes espezinhavam os mais pequenos. E por isso, uma boa administração, eu tenho tido a felicidade de contar com bons colaboradores e também com o espírito de cooperação e de fraternidade das nossas instituições do Conselho. E tem sido o esforço de uma grande equipa que possibilitou que nós, em 7 anos, tivéssemos projetado o Conselho de Baião como conseguimos fazer, e julgo que é uma verdade indesmentível à luz dos cidadãos de toda a região norte. Muito obrigado. Muito obrigado. Tivemos hoje connosco José Luís Carneiro, genuíno de Baião, de Campelo, com esperança e confiança em continuar o mandato, servindo aqueles que lhe são queridos. Obrigado.